Fala galera do Knicks BR TV, aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí trazendo para vocês informações, curiosidades da franquia mais valiosa da NBA. Continuando a nossa série sobre análise aí da última temporada do Knicks, né, a temporada 19-20, que para o New York Knicks foi de apenas 66 jogos devido à parada aí da crise mundial que ocorreu e está ocorrendo nesse ano. Então, no último vídeo, a gente falou um pouco de um resumo da temporada em geral. Então, vou deixar aí na descrição desse vídeo para quem não assistiu, para dar lá uma assistida e ver como foi a temporada do Knicks. Mas antes desse vídeo começar, já vou pedindo para você deixar seu like aí embaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do Knicks BR TV. Então, no vídeo de hoje, falando dos calouros que foram selecionados no draft de 2019, né? Os jogadores aí que acrescentaram o elenco do Knicks via a faculdade aí dos Estados Unidos, como a gente está acostumado quando os jogadores, na maioria das vezes, entram para os times da NBA. E falando um pouco aí do R.J. Barrett, ele que foi a terceira escolha geral do draft, ou seja, teve ali o Zion Williamson na primeira, o Ja Morant na segunda, e depois veio aí o Barrett para o New York Knicks. A princípio foi criada muita expectativa em cima dele, devido às grandes atuações que ele fez em Duke, né? Ele e o Zion Williamson eram uma dupla ali que estremeceu o mundo do basquete, né? Até os ingressos para verem os jogos de Duke naquela época eram caríssimos, tendo em conta para ver essa dupla que estava arrasando com todo mundo no college lá nos Estados Unidos. Pois bem, ele chegou com muita expectativa, muitos torcedores do Knicks já pensando que ele ia ser um cara super decisivo, mas como muitos calouros da NBA acontece com eles, é que alguns sentem muito essa transição do college para o profissional, que é a liga. Então, ele não foi tudo aquilo que o torcedor do Knicks poderia esperar. Eu creio que muitos torcedores pensavam que ele já ia fazer média de 20 pontos, assim como foi o Luka, né, que veio lá do Real Madrid, o próprio Ja Morant, que lá no Memphis Grizzlies fez uma excelente temporada, e o Zion Williamson, que passou muito tempo aí lesionado e jogou poucos jogos, mas mostrou um grande potencial. Já o Barrett, assim, os números dele não são ruins, mas muita gente esperava mais dele. E principalmente na parte dos arremessos, né? Que ele não teve um bom aproveitamento nos arremessos de quadra, porque em arremesso de quadra ele teve 40% de aproveitamento, na linha de 3, 32%, e talvez aqui o maior pecado, né, vamos dizer assim, de performance dele é na linha do lance livre, com um aproveitamento de apenas 61%, ou seja, um aproveitamento aí muito baixo para um shooting guard, né, que geralmente é uma posição ali junto com o armador que tem um aproveitamento altíssimo nesse quesito que é de lance livre. Mas, né, não foi de tão ruim assim a sua temporada de calouro. Ele teve aí grandes jogos com mais de 20 pontos. Até na própria estreia dele contra o San Antonio Spurs lá no Texas, ele anotou 21 pontos, ele bateu um recorde. Ficou entre ali os calouros que mais pontuaram na história do Knicks no seu primeiro jogo. E, é claro, ele teve altos e baixos, como eu falei, como qualquer outro calouro tem quando chega na NBA. Ainda mais ele, um cara de apenas 20 anos, né? Ele é muito jovem, é um menino ainda que está entrando na NBA e tem aquele peso também do cara ir pro Knicks e ter toda essa responsabilidade, ter toda aquela esperança dos torcedores, da imprensa que vai ser o cara que vai levar o Knicks de volta, colocar o Knicks de novo no mapa do basquete. Então tem toda essa pressão se o cara não está muito bem de emocional, de psicológico, ele sente um pouco e não consegue desempenhar um bom basquete. E também tem um ponto assim que ele não tem os grandes companheiros de equipe assim, né? Por exemplo, ele tinha ali o Julius Randle, Bobby Portis, Taj Gibson,
que cá entre nós não são uns caras referências na liga, né? Ele entrou num time ali onde não tinha grandes estrelas, um péssimo treinador que na época que era o Fisdale, e foi isso que contribuiu que ele não tivesse um início tão acentuado como a gente imaginava. Mas aqui eu vou falar um pouquinho assim dos jogos memoráveis dele, né? Ele teve grandes jogos, ele teve grandes atuações, e vou trazer para vocês aqui 5 deles, né? Para ser mais específico. 19 pontos, 15 rebotes e 5 assistências no jogo contra o Chicago Bulls. 22 pontos, 10 rebotes e 3 assistências contra o Golden State. 27 pontos e 6 rebotes contra o Atlanta. 27 pontos, 5 rebotes, 5 assistências contra o Houston. E 26 pontos, 5 rebotes e 4 assistências no outro confronto contra o Atlanta. Então tá aí, ele teve grandes atuações, obviamente, jogos significativos, né? Mostrando o grande potencial de ser a terceira escolha geral do draft. E obviamente que ele desenvolvendo na próxima temporada agora de 2021, com certeza ele vai ter mais grandes jogos ali na posição que ele joga, que é de shooting guard. E no total, os números dele na temporada, ele jogou 56 jogos, com 14,3 pontos de média, 5 rebotes, 2,6 assistências, 1 roubo, e com 40% de arremesso de quadra, 32% de linha de 3 e 61% de lance livre. Esses 3 aqui eu já tinha destacado para vocês um pouco antes. Agora falando do outro calouro, né, que é o Ignaz Brazdeikis. Ele é difícil falar dele, né? Ele foi um cara que mais jogou pelo time da G-League, ele não teve muita chance no time de cima, foram apenas 9 jogos, né? Ele que é um small forward vindo de Michigan. E nesses 9 jogos que ele jogou, ele teve média de 6 minutos, com 1,9 pontos. Então, não dá para falar praticamente nada dele. Então, o destaque todo desse vídeo aqui foi pro Barrett, que foi assim o grande calouro, foi a escolha mais alta do Knicks em décadas, né? Porque a gente teve a 4ª escolha de 2015, que foi o Porzingis, e depois não tivemos mais uma pick tão alta como essa. Então, eu creio que a gente tem que ter paciência com o Barrett, é um cara que eu creio que vai ter um potencial grande na liga. A gente não pode entrar na bobeira aí de colocar ele num pacote de troca aí, porque está sendo muito especulado trocas agora dessa off-season. Eu acho que ele tem que ser um cara protegido para não sair fora do Knicks, ainda mais depois de uma temporada só. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu peço de novo, deixa seu like aí, se inscreva, compartilhe com seus amigos, que eu sempre vou estar passando novidades, informações e curiosidades do Knicks por aqui. Um grande abraço e até a próxima.